Olá, desenvolvedores. Na última parte, a parte 5 dessa playlist, nós vimos como é que a gente abre um componente de forma modal. Agora, nós vamos usar essa janela que a gente abriu para capturar dados digitados pelo usuário e gravar esses dados num banco de dados SQL, utilizando uma API. Ou seja, nós vamos fazer isso aqui. Mostramos os nossos dados, nós vamos dar Add New, abrimos a janela, vamos digitar os dados de uma pessoa, damos um Add New, inserimos este registro, fechamos essa janela e concluímos esse processo. Muito bom. Vamos então ver uma visão geral do que está acontecendo. Clicamos o Add New. O que acontece quando clicamos o Add New? O Add New está definido aqui no HTML, logo no começo do form, e ele está definido com um botão trigger de modal. Trigger de modal é o quê? É um botão que é capaz de abrir um modal. Então aqui está dizendo, este botão aqui é o Add New, o nome dele está aqui. Ele vai abrir este modal aqui, que é o target dele, o MyModal. Esse modal está definido aqui, né? E ele vai chamar um componente chamado Register Form. Agora, botão é botão e não deixa de ser botão porque é modal. Quando eu clico no Add New, ele vai executar a rotina que está aqui no OnClick. A rotina que está aqui no OnClick, o Add New está aqui embaixo. O que ele faz aqui? Ele chega aqui, primeira coisa que ele faz, apagar aqui, fica mais fácil de ver. Ele vai instanciar uma classe vazia de um modelo amigo, AMG, uma classe vazia. E aqui ele está setando uma variável, action igual a A. Essa variável vai orientar a gente lá na frente com relação ao que é para fazer. Então, esse botão aqui, como nós já dissemos, né, ele é um botão, um trigger de modal, então, mas também é botão. Então, ele executou o que está no onClick, depois que ele executa o que está no onClick, ele vai cumprir o destino dele, que é ser um trigger de modal. Então, depois que ele faz isso aqui, depois do onClick, ele executa a função dele de modal. Então, ele vai vir aqui e vai instanciar esse form aqui, register form, de uma maneira, de forma modal, e ele passa estes parâmetros aqui. Esses parâmetros que ele está passando para o form que ele vai chamar, que ele vai abrir de forma modal, ele acabou de inicializar lá embaixo. Então, ó, esse AMG aqui foi setado como uma classe, uma instância vazia da classe amigos, né? Ó, classe vazia, de amigos model. Depois, ele recebeu uma variável aqui que chama action, que é para esse formulário aqui ter uma orientação do que é para fazer, porque esse form aqui ele é chamado para inclusão, exclusão, deleção, é o mesmo form. A diferença, ele sabe o que ele quer fazer pela action que a gente manda aqui. Se eu mandar A, ele vai dizer que ele vai fazer uma adição de registro. Se eu mandar D, aqui embaixo ele vai fazer uma deleção, se eu mandar U, vai fazer o update. Foi assim que nós programamos, né? Então, feito isso, ele vai passar esses parâmetros aqui, uma classe vazia, vai passar uma ação e vai passar um endereço de uma rotina. Esse endereço de uma rotina aqui, refresh, ele serve para o seguinte, olha, quando você inclui um registro, você quer que ele apareça naquela lista, essa lista aqui. Por isso a gente pede um refresh da lista. Então passamos isso aqui para lá, damos um continue, e o que aconteceu? Ele instanciou aquela classe em modal, tá? E abriu aqui um form vazio, porque nós passamos para ele aquela classe amigos lá vazia, ele vai passar essa classe aqui, e aqui nós vamos colocar os dados de um novo cliente. E quando eu der aqui o Add New, o que vai acontecer? Preenchi tudo isso aqui. Aqui eu vou dar, feito isso, vou dar o Add New. O Add New, esse Add New já pertence ao outro registro lá, ele já está naquele outro form, no Register Form, né? Então vamos ver o que o Add New faz, ó. Vemos aqui no Register Form. O Register Form é aquele componente que a gente abriu lá, ó. A gente já tinha visto na parte anterior, mas ele é um formulário de edição. Ele vai receber um modelo, esse modelo aqui, quando ele tem conteúdo, ele mostra o conteúdo aqui. No nosso caso está vazio, ele vem sem conteúdo nenhum.
E aqui embaixo, quando eu der aqui o Add New, esse botão definido aqui, ó, esse Form Action, né, porque nós passamos o A lá, quando ele monta essa página aqui, ele vê que então ele vai instanciar, ele vai executar essa linha aqui e criar um botão com esse conteúdo aqui. Se eu tivesse mandado ele ia criar com esse e assim por diante. Tá? Isso aqui é a construção desse formzinho aqui. Né? Então, como eu mandamos quer dizer, uma adição, ele vai construir esse botão. E esse botão, ele tem uma característica aqui, tá vendo? Ele é do type submit. Bom, quando o edit form contém um botão que tem o type submit, a hora que você clica nele, ele executa, ele vem parar nisso aqui, ó, ele considera isso aqui. Quando você dá o submit, o edit form faz várias coisas. Ele sabe que é um submit, então a primeira coisa que ele faz é o seguinte, ó, como nós colocamos aqui Data Annotation Validator, ele está dizendo o seguinte, ó, você deu submit, então vamos ver se o conteúdo que você colocou é válido. Como é que ele vê se o conteúdo que você colocou nessas caixas de texto é válido? Ele vê por aqui, ó. A gente vem aqui, nós estamos vendo aqui que ele recebeu uma instância desse modelo aqui, amigo model aqui, ó, tá? E esse amigo model, quando a gente definiu as propriedades dele, nome, endereço, e-mail, telefone, a gente, além de definir as propriedades, nós colocamos aqui umas diretivas para ele aqui, uns data annotations aqui. Nós dissemos aqui, ó, ele é required, quer dizer, não pode ser branco. Menor comprimento 4. Então, se não tiver comprimento menor que 4, for um erro, ele vai dar essa mensagem aqui. Nome precisa ser tanto. Máximo comprimento 40. Então, quando a gente coloca esse tipo de data annotation aqui, aquele submit, ele passa por esse modelo e ele vê tudo o que você pediu, tudo que você colocou como restrições, nos dados que esse modelo vai conter. Então, aqui, por exemplo, olha, aqui mesma coisa, o comprimento e tal. Aqui, por exemplo, tem uma característica interessante aqui embaixo, por exemplo, aqui no e-mail. Ó. Ele verifica se o e-mail tem um formato válido. Ele não manda um e-mail para o camarada para ver se o e-mail existe, mas ele vê se o nome do e-mail é correto. O que é o nome do e-mail correto? Tem um arroba, tem um ponto, coisa assim, tá? Então, ele vê se aquele endereço é um endereço de e-mail possível. Tá? Se não for, ele vai dar erro. Tá? Então, toda aquela validação vai considerar o que essas diretivas colocaram aqui. Tá? Então, considerando que essas diretivas foram colocadas aqui, ó, ele executa tudo isso e, se tiver mensagem de erro, ele não vai para OnValid Submit. Ele fica aqui mesmo. E você, quando você der o Add New lá, em vez dele executar a rotina, ele vai te dar uma mensagem de erro. Vamos ver do que nós estamos falando aqui. Ó. Vamos supor que, por exemplo, eu tivesse colocado aqui um nome de e-mail errado. Aqui. Ó. Esse nome aqui está errado, isso aqui não é um nome de e-mail possível. Quando eu dou o Add New aqui, está vendo? Ele está dando Invalid Email Format. Por que ele está dando Invalid Email Format? Porque aqui, ó, quando eu construí o modelo, né, nós fizemos esse modelo há algum tempo atrás, a gente disse aqui que isso aqui é um endereço, esse campo aqui é um endereço de e-mail. Então, sendo o endereço de e-mail, ele vai ver se esse nome for válido. E se não for válido, ele vai dar essa mensagem aqui. Invalid email format, que nada mais é do que o que a gente acabou de receber aqui. Bom, vamos contornar isso, né? Então, vamos colocar aqui um endereço de e-mail válido. E a hora que eu der add new, o que ele vai acontecer? Bom, algumas coisas já aconteceram. Eu dei o add new, o que ele fez? Ele passou pelo data validator. Aí, como o data validator for válido, vamos supor que a gente tenha acertado aquele endereço corretamente, deu válido, ele vai para vir aqui, ó, valid submit. E ele vindo aqui para valid submit, cadê o valid submit? Está aqui. Ele vindo aqui para o valid submit, ele vai executar isso aqui. Ele vai dizer, ó, se a ação que eu pedi foi A, no nosso caso foi, que é a adição, o que ele faz? Chama essa rotina aqui, ó. Ele vai chamar essa rotina aqui, create amigos, que é essa rotina aqui embaixo. Ó. É uma chamada de uma API. Eu vou botar uma parada aqui, ó, tá? E vamos executar aquele pedaço lá para ele chegar até aí. Então, nós estamos aqui, demos o add new aqui, ó. Ele passou por tudo, porque agora ele executou toda aquela encrenca lá, ele executou, a validação toda ele executou, continua, e ele chegou aqui até o ponto que ele vai chamar a API. Nós escolhemos gravar os dados num banco de dados SQL,
Mas eu não vou fazer um comando para gravar o banco de dados SQL diretamente. Nós vamos fazer. Nós vamos chamar uma API e essa API vai gravar os dados no banco de dados para a gente. Eu poderia gravar direto? Podia, mas é um procedimento, é uma técnica não recomendável, porque você deixa de usar toda a proteção que tem na API, você perde uma série de vantagens, inclusive de otimização e tudo mais. Então, o mais recomendado, até um dia a gente pode discutir isso mais em detalhe, mas o mais recomendado é que você faça o banco de dados. O destino dos bancos de dados é morar na cloud, tá certo? E do lado dele vai ter uma API para facilitar o acesso a esse banco de dados. Esse é o procedimento mais recomendado hoje em dia. Então, aqui, quando eu quero gravar os dados, o que eu faço? Eu pego os dados que eu quero gravar, chamo uma API e passo esses dados que eu quero chamar para essa API. Como é que chama a API? Bom, para chamar a API, a gente usa uma classe HTTP Client que é capaz de criar um HTTP Request. Ou seja, o jeito de você mandar os dados, gravar por meio de uma API, é você faz um request para essa API. E para montar esse request, você usa essa classe HTTP Client, que ela já é meio caminho andado, ela já faz um monte de coisa para a gente. Então, nós instanciamos essa classe aqui, e essa classe aqui é capaz de criar um HTTP Request, que é exatamente o que nós queremos nesse momento. Aí nós vamos dar uma série de elementos para ela poder montar esse request. Nós vamos dizer que depois que monta, fez a conexão, acabou de fazer o request, é para fechar a conexão, poderia deixar aberta, mas optamos aqui por dizer true. Nós damos aqui para fazer esse request, nós temos que dizer onde é que está a API. Se eu não disser como é que está a API, como é que ele vai adivinhar? A internet é grande, né? Como é que ele vai adivinhar onde é que está isso aí, né? Então, eu tenho que passar esse endereço para ele. E como é que eu sei qual é o endereço de uma API? Bom, tem dois jeitos de saber. Se você está em produção, provavelmente o DevOps já instalou essa API em algum lugar, em algum domínio, ele já instalou ela lá. Quando a gente está usando aqui para fazer teste, o endereço da API ele é determinado por aqui, ó, por esse. Nós estamos na fase de teste, hein? Aqui, o endereço da API está aqui, em Launch Settings. O endereço da API é esse aqui. Se você estiver fazendo um HTTP normal, se você estiver fazendo um HTTPS, o endereço fica HTTPS e no lugar desse número aqui, você põe esse número aqui, 44.314. Então, esse é o endereço que eu sei que a API tem quando eu estou fazendo o teste, tá? Então, olha, vamos voltar lá. Nós estamos aqui em Register Form aqui. Estamos aqui. Então, aqui, ó, esse base address aqui, eu vou botar esse endereço aqui, por exemplo. Isso aqui é um exemplo de um endereço possível. No caso de estar colocado isso aqui na API, tá? Tem um outro macete que a gente fez aí, que nós vamos ver mais tarde, mas é só para vocês não ficarem aí imaginando, mas como é que funciona esse negócio? Aqui é o seguinte, quando eu tiver isso aqui em produção, eu tenho que passar o endereço da HTTP e da API para ele aqui, né? Para o base address. E agora esse endereço me foi passado pelo DevOps, do nosso DevOps. Uma das coisas que eu poderia fazer seria um recurso meio pobre, né? Mas uma das coisas que eu poderia fazer é o seguinte: chegava aqui e colocava aqui, ó, endereço da API aqui embaixo, por exemplo, tá? Mas isso aqui é um recurso meio pobre que fazer isso aqui, tá? Então, o que a gente costuma fazer para ficar melhor é você vir aqui e usar alguns desses parâmetros de alguns desses arquivos de configuração que nós temos aqui, como por exemplo este. E aí você coloca uma variável aqui, por exemplo, a API base address, põe aqui o endereço que o DevOps te passou, coloca o endereço da API aqui, e esse endereço dessa API, ele é lido quando você estiver aqui, quando você estiver no startup aqui dessa procedure aqui, ó, desse componente, você lê o endereço que está lá no arquivo de configuração, você vem aqui, ó, configuração do deploy, lê aquele endereço lá e cria essa variável, coloca essa variável aqui. Então, essa variável base address vai conter o endereço da API, tá? Voltando lá, então. Então, achamos o endereço da API, a gente coloca ele aqui e seguimos em frente. Continuamos montando o nosso HTTP request aqui, tá? Então, para montar o HTTP request, tem um cabeçalho, que é esses headers que a gente está colocando aí, aqui, default headers, etc. E aí precisamos colocar o conteúdo. O conteúdo, o que é? O conteúdo é aquilo que a gente digitou. Aquilo que a gente digitou, quando a gente digitou esse aqui, tudo que foi digitado aqui, ó, ficou dentro desse @amg aqui, ou seja, ficou dentro
está dentro desse parâmetro, dessa variável, dessa property. No caso, o AMG contém o que a gente digitou lá, está tudo aqui dentro, porque ele está ligado no modelo, no edit form aqui, por causa desse comando aqui. Aí, nós pegamos o que está no AMG e a gente coloca, nós queremos colocar isso aqui dentro do HTTP request. Como é que coloca um modelo de dados dentro de um conteúdo de HTTP request? Bom, tem justamente essa rotina aqui. Isso aqui quer dizer o seguinte: normalmente a informação no HTTP request ela é passada em formato JSON. Pode não ser, mas é o mais comum, é o que está mais difundido na internet. Então, começamos aqui. Nós estamos serializando o objeto AMG, né? Serializando o AMG, nós vamos serializar ele, tá? E para colocar no conteúdo. Mas não é só isso. Nós vamos dizer mais duas coisas para ele. Nós vamos dizer que é JSON, tá? Aqui nós estamos querendo dizer application é JSON. Então nós estamos querendo dizer, serialize isso aqui, formato JSON, né? Por causa dessa rotina, esse parâmetro vai ser passado para lá. E é o seguinte, o formato de codificação que é mais usado na internet é o UTF-8. Até pouco tempo atrás, eu não sei como é que está hoje, até pouco tempo atrás, cerca de 90% da informação que circulava na internet era codificada do UTF-8. Agora eu já não sei, talvez tenha variado um pouco. O que é encoding UTF-8? Encoding UTF-8 é o seguinte, você tem representação de dados, por exemplo, em formato ASCII e tudo mais, né? Lembra? ABCD, ASCII, você tinha um jeito de representar uma informação em 8 bits para você representar a letra A, por exemplo, você tinha uma determinada configuração, né? 1100, não sei das quantas lá. Bom, isso aí depende da tabela ASCII de codificação para cada um dos caracteres. Quando você quer, a tabela ASCII funcionou e funciona muito bem até hoje, mas tem outros formatos de codificação que hoje se tornaram necessários. Por exemplo, a tabela ASCII ela só tem 1 byte por caractere, é muito pouco para você representar todas as possibilidades de símbolo que nós temos hoje. São várias linguagens, um monte de coisa. Então, você tem outros formatos de codificação que foram utilizados. Nós temos aqui um vídeo que a gente fez explicando o formato ASCII, o TF8, etc, etc. Então, além de fazer essa transformação para JSON, cada caractere não vai ser representado em ASCII, ele vai ser representado, nós estamos codificando aqui, para que ele seja representado no formato UTF-8. Mas por que a gente está fazendo isso? Porque senão a API não vai entender o que a gente manda para lá, porque ela manda, por padrão, ela está acostumada, né, a receber, ela quer receber esses padrões de UTF-8. E por que é o UTF-8 e não é outra coisa qualquer? Por causa disso aqui, gente, olha. Se você vier aqui e olhar aqui no nosso HTML inicial, você vai ver aqui, ó, o caractere que nós definimos para usar nesse modelo aqui foi o TF8 aqui, ó, meta char sets TF8. É por causa disso que está em UTF-8, que ela tá definindo o padrão de comunicação em torno disso aqui, tá certo? Se for diferente, você tem que fazer as codificações de um para o outro, etc. Mas é uma encrenca, não mexe nisso aí, deixa o TF8 que tá bom, quase todo mundo usa isso daí. Bom, então, chegando aqui, dá uma olhadinha nesse vídeo que eu fiz aí de ASCII e o TF8, que é muito interessante, é uma coisa que quase ninguém vê, porque passa desapercebido e muita gente escreve isso aqui nem sabe direito o que é. Dá uma olhada se vocês estiverem com vontade de aprender isso aí, que eu achei interessante. Bom, então é o seguinte, né? Então, feito isso aqui, usando esses comandos aqui, ó, string content, né? Nós criamos o conteúdo do HTTP request que a gente está mandando, o que é para ser gravado, nós colocamos nessa variável aqui. Tá? E aí, o que nós vamos fazer? Vamos chamar a nossa API, nós vamos chamar com post, mandando esses dados para lá, e o endereço, onde é que está, o endpoint, chama, né? O endereço final da nossa API vai ser base onde está a API. Agora, a API, dentro dela, tem vários controladores. Então, pode ter amigos, pode ter clientes, fornecedores, tal. Uma porção, por exemplo, de controles, né? E cada controller tem várias actions, create, delete, update. Então, eu quero mandar esse comando aqui, o endpoint, para onde eu quero mandar essa informação, aqui esse base address, onde ela foi instalada, API, amigos, create. Como é que resultou esse endereço? Por causa disso aqui, ó. Aqui, quando eu criei esse controller aqui, ó, a gente botou lá aqui em cima, ó, root, a rota,
dessa API tem esse endereço. Agora, dentro dela, este lugar aqui chama base address mais API mais amigos. Tá? Ok? Que nem está escrito aqui. Ó, tá? Base address mais API mais amigos. Esse aqui fica o endereço. Tá vendo? E o endereço final desse ponto nosso aqui seria base address mais API amigos mais create. E aí chega aqui. Esse aqui é o endpoint. O jeito de compor o endereço está explicado aqui, tá vendo? Base address, você faz o endereço aqui. O endereço final é esse, chama endpoint, né? E ele é o resultado da sequência que a gente acabou de montar. Ok? Bom, então é assim que o request lá vai saber para onde que é para mandar esse request que ele está fazendo, tá? Então vamos voltar lá. Register form está aqui. Então, acabamos de montar o endereço, mandamos o conteúdo para lá. Mandamos o conteúdo para lá, aí é o seguinte, ele vai vir aqui. Vai chegar, se foi tudo feito certo, o endereço direitinho e tal, ele vai chegar no controlador amigos, né? Vai chegar no controlador amigos, cadê ele está aqui? Ele vai chegar aqui no create e dentro do create ele vai pegar ó, from body, quer dizer, quando nós fizemos aquele conteúdo que a gente mandou ele no corpo do request. O request tem duas partes, né? O header e o body, né? Então a gente mandou o conteúdo que a gente quer gravar no body, ele vai pegar aqui, ó, esse conteúdo, vou colocar nessa variável aí. Aquele AMG que a gente mandou, ele veio parar aqui. Então eu vou botar uma parada aqui só para a gente ver se isso tudo é verdade, tá? E aí eu vou dar aqui nós estamos lá de baixo, vamos dar um continue a partir de lá, tá? E ver ele executar isso aqui. Então nós estamos aqui executando passo a passo, né? Tal, preencheu aqui, o base address nós montamos, olha o base address o que é aqui, ó. Tá vendo? HTTPS, esse aqui é aquele que nós vimos lá, que era para ser aquela hora lá, né? Aí, fizemos isso aqui, ele montou um content aqui, ó, ele montou um conteúdo. Esse conteúdo aqui tem um formato todo esquisito aí, mas é o conteúdo que ele usa para colocar as coisas lá na caçamba, vamos dizer assim, do request. Ele tem assim, o request tem a cabine e a caçamba, né? O header e onde ele carrega as coisas que é para gravar, que seria assim a caçamba dele, né? Então lá ele colocou todos os dados, e entre esses dados, tem aqui, tá vendo, o jeitão que a gente codificou, a opção de coisa, está tudo aqui, né? Aí, ele mandou, quando ele fez tudo isso aí, a gente mandou quando a gente dá esse execute aqui, deu esse post aqui, ele lançou esse request na internet. Então, esse request aqui, no caso, está indo lá nos Estados Unidos. Que essa base de dados nossa aqui, ele está num provedor de baixo custo que tem lá na Califórnia. Eu acho que eu pago R$ 2,95 por mês, um negócio assim. E eu gravei lá, tá? Então, ele está indo até lá, quer dizer, não aqui, porque aqui nós estamos falando do modo local, mas o banco de dados dele está lá, né? Esse banco de dados testes a gente gravou lá. Aí ele veio e chegou aqui, tá vendo? Ele veio aqui e chegou aqui. Aí, quando ele chegou aqui, vamos ver o que nosso código tem aqui. Tem model state is valid. Ele faz uma primeira validação. Model state is valid. O que é model state? Bom, o model state é uma classe que pertence ao contexto do comando HTTP. Quando eu mandei o comando HTTP, ele mandou, uma das coisas que eu mandei nesse comando aí, no request para ele lá, foi esse modelo aqui, ó. Tá vendo? Ele mandou esse modelo aqui naquele comando nosso. Tá? Então, esse model aqui se refere a esse modelo aqui, ó. Tá? Isso, como é que é feita essa ligação? Isso aqui é automático. Isso aqui, model state, ele é uma classe que vale dentro desse contexto aqui do HTTP. Então, ele já sabe, nesse ponto aqui, ele já sabe que isso aqui se refere a isso aqui, porque ele está dentro desse contexto HTTP. Eu podia pôr http.context. não sei o que, chegava aí também, tá? Bom, aí, o model state is valid está fazendo o quê? Ele está forçando a verificação do modelo, se o modelo está correto. Ou seja, ele está forçando a gente a executar essa validação aqui, toda essa validação aqui. Aí você vai falar, com toda razão, você vai falar, pô, mas nós não acabamos de fazer isso aí, não acabamos de validar quando saiu do uniforme. É verdade. Aqui nós estamos validando o que já foi validado. Tá certo? Por que está aí de novo? Isso aí está aí de novo por causa do seguinte.
essa API ela vai receber requests de gravação de um monte de gente. Está mandando da gente, que validou antes de mandar para cá. Mas pode ser que um outro programador fez um programa e ele não valida, porque ele fala, não, isso aqui deve validar lá na API, eu não vou validar nada, se tiver erro ele me devolve aqui. Então, se ele fizer isso, se a gente não colocar essa verificação aqui, pode ser, não do nosso programa, porque o nosso programa verifica, né? Mas pode ser que ele mandando para cá um outro programa, manda para. Nesse caso, ele não verifica. E aí passaria um dado errado e ele ia gravar coisas não válidas, conteúdo não válido dentro do nosso banco de dados. Tá? Então, ele verifica se o model is valid. Se o modelo for válido, tá? Passou. Então, ele executou isso aqui. Aí ele vai executar esta rotina aqui, ó. Porque vocês repararam que até agora precisa gravar no banco de dados, mas até agora ninguém falou com o banco de dados ainda, né? Então, aqui ele vai fazer uma chamada para esse AMG Repository e ele vai, lá tem uma rotina que chama Create Role. O que é esse repositório? Bom, nós estamos usando uma técnica aqui, isso aqui, vamos devagarzinho, que isso aqui parece que é complicado, mas não é. É uma técnica muito importante que chama desacoplamento. Essa técnica é o seguinte, eu vou chamar uma rotina que ela não tá ligada diretamente aqui com a nossa API. Tá? Esta API, quando ela chama esse repository create role, a MG repository é isso aqui, ó, tá vendo? Então, isso aqui é um recurso que a Microsoft criou. Eu estou explicando uma técnica que a Microsoft inventou. Então, se você quer chamar uma rotina e mais tarde você quer definir exatamente o que ela faz, tem um jeito. Você não faz a rotina, você faz só a interface. Então, quando eu chamo esse negócio create role, eu vou chamar uma rotina e eu vou passar alguma coisa para ela gravar. Então, essa rotina aqui não existe ainda. Então, eu faço só a interface. O que é a interface? A interface é só o cabeçalho da rotina que eu vou fazer, que eu não fiz ainda. Tá? Então, eu vou fazer uma rotina que vai ser a create role, que recebe um tipo A, que no caso aqui vai ser, como eu vou passar um amigo módulo para lá, isso aqui, a API é construída dessa forma, tá, gente? Não pergunta por que é assim, é construção da Microsoft, é assim que ela funciona. A hora que eu passar o modelo dentro disso aqui, ela vai casar com isso aqui e tudo funciona direitinho. Então, ela vai chamar essa rotina aqui, que chama Create Role. Mas essa rotina, bom, mas se não está implementada, como é que ela grava? Bom, na verdade, ela não está implementada ainda. Para você fazer ela gravar, você vai chamar a interface, mas a interface vai te dirigir, te desviar para uma rotina que está colocada aqui em repositórios, está vendo? Aqui, ó, essa rotina em repositório. Aqui tem a rotina que ela vai implementar aquela interface. Então, ó, veja assim, essa linha aqui é muito importante. Ó. Essa classe chama Amigo Repositório SQL. Ela implementa essa rotina aqui, ó, interface amigo repositório com amigo modo. Então, esta rotina que vem aqui é que implementa aquilo lá. Para vocês entenderem, acho que ficar mais claro, se você copiar isso que está escrito aqui, ó, por exemplo, isso aqui é a create role, né? Se você copiar isso aqui, copia esse negócio aqui, e puser aqui, ó, tira esse negócio daqui e põe aqui, funciona a mesma coisa. Porque toda essa encrenca aí foi um jeito de desviar o programa para desviar a rotina. Toda essa construção da interface foi um jeito de desviar a rotina para uma outra rotina que não está pronta ainda. Eu não fiz ainda, vou fazer no futuro, ou pode ser que eu queira mudar no futuro. Então, quando eu chamo a interface me desvia para aquele repositório. Então, ela vai vir parar aqui. Tá? Então, toda essa confusão aí, de você desvia de uma coisa para desviar para outra, é porque no futuro, se você trocar a interface, você consegue, em vez de vir para cá, ir para outra rotina. Qual a vantagem disso? Vamos abrir um parênteses aqui. Então, por exemplo, eu estou usando para fazer essa gravação aqui, ó, eu estou usando o ADO, tá vendo? Isso aqui é uma técnica de ADO, de gravação, né? Ok, a ADO é um dos métodos de acesso que tem. Tem outros jeitos que você tem de acessar banco de dados, que é, por exemplo, Entity Framework, tem com Dapper, e outros que vão sair, Hibernate, e outros que vão sair no futuro, tá? Então, vamos supor o seguinte, hoje eu estou usando essa técnica ADO. Amanhã o pessoal chega e fala, bom, olha, aqui na empresa agora, em função, nós vamos dar curso, vamos fazer formação, vai todo mundo começar a usar Entity Framework. Então, nós vamos querer mudar os programas antigos de ADO, agora vai mudar tudo para Entity Framework. Ah, beleza, tudo bem.
eu mudo esse pedacinho aqui, ó, em vez de fazer essa chamada usando a DO, eu faço ela usando o Entity Framework e crio, em vez de, tá vendo? Aqui tem essa interface aqui é implementada por esse repositório. Eu posso criar mais um. Eu crio um outro que vai chamar amigo repositório EF2, por exemplo, Entity Framework 2, por exemplo, 3, sei lá, 6 agora que está. E ele vai passar em terminar aqui. Então, agora, como é que eu sei qual é o repositório que implementa a interface? Eu sei por aqui, ó. Então, aqui tem uma linha, tá vendo? Service Head Scope, interface tal, amigo model, é implementada, no nosso caso, para o repositório SQL. Se eu puser, por exemplo, se eu fiz um outro repositório, mais uma classe no repositório, vamos dizer assim, né? Para implementar Entity Framework, eu venho aqui, em vez de SQL aqui, eu escrevo EF2, por exemplo, tá? Esse vai ser o outro repositório que implementa. Então, eu só mudo aqui e o programa já vai passar a usar aquele outro repositório, sem eu ter que mexer mais nada no meu programa. Essa técnica é uma técnica muito legal, tá? E ela facilita, principalmente testes no futuro. Você mexe em alguma coisa, não precisa testar o programa inteiro. Quando você está com o código entremeado no meio do teu programa, se você mexe em alguma coisa, às vezes a gente acha que não mexeu com mais nada, mas mexeu. Tá? Alguma coisa que pode ter alguma coisa que pode acontecer que a gente não imagina, ele tem consequências. Quando você faz esse desacoplamento, você faz uma segregação de função que você mexe num pedaço com pouca chance de ter atrapalhado alguma coisa no resto do programa. Tá? Então, isso aí chama, essa colocação dessa repositório aqui, chama injeção de dependência, dependency injection, tá? E ela é uma técnica, ela é uma técnica que permite você justamente fazer, a dependência vai ser resolvida no futuro, não antes. Tá ok? Bom, acho que ficou claro, né? Depois com exemplos e trabalhando com ela, isso fica melhor. Então aqui é o seguinte, agora vamos lá passo a passo. Então aqui, ó, F1, vou executar a próxima. Olha lá, ele fez toda aquela encrenca, ele foi até a interface falou para ele vir aqui, então ele veio parar aqui, como a gente tinha pensado. Se eu tivesse implementado aquele amigos repositório F2 lá naquele status no começo, em vez de vir parar aqui, ele teria vindo parar, por exemplo, na outra que interpretou o repositório. Tá? Então, aqui eu implementei dois. Aqui tem um SQL e aqui tem um outro list. Os dois, eles implementam essa rotina aqui. Se eu tivesse escrito list lá, ou se eu tivesse criado um outro repositório F2, ele ia parar, pimba, na rotina de cliente desse outro para lá. Não viria aqui, tá ok? Então, ele veio aqui porque a interface mandou ele vir para cá. Tá? Se eu implementar a interface com outro repositório, ele vai parar no outro. Tá ok? Então, o fato de você ter feito outro, inclusive, você não precisa pagar esse aqui. Pode deixar. Amanhã, por exemplo, o pessoal está migrando para o F2, aí começou a dar pau alguma coisa, volta para o SQL. Você só muda aquelas duas letras, ele passa a funcionar como estava antes, tá? Porque aí vai executar o que está no SQL, em vez de estar no que está no Entity Framework. Tá? Então, vindo para cá, vamos analisar então agora essa rotina aqui. Montamos o SQL, nós vamos inserir no banco, na tabela amigos, nome, endereço, e-mail, telefone. Os valores são nome, endereço, e-mail e fone. Tá? E esse detalhe aqui é o seguinte, depois que ele fez isso aqui, o SQL vai mandar de volta o número do role ID, tá? que foi criado para esse registro. Cada vez que você inclui um registro, se você coloca aquele identificação de linha, a chave primária no banco de dados, se você coloca como aquele identificador automático, aquele que é um inteiro, cada vez que você inclui mais um, ou qualquer outro, você, na verdade, não sabe, a priori, que número que vai ter no registro que você está incluindo, tá certo? Então, aqui ele devolve para você o número do role ID que ele incluiu. No caso, nós não vamos usar, mas isso pode ser necessário em outras aplicações que você tenha fazendo. Então, aqui é o seguinte, ó, pegamos aqui a conexão, criamos uma conexão, criamos um comando SQL em cima dessa conexão, e aí é o seguinte, vamos adicionar parâmetros aqui, ó. Pegamos esse comando que está aqui, ó, e nós vamos dar valor para os parâmetros. Então, @nome vai ter o que nós recebemos aqui, amigo model, nome vem para cá, o endereço vem para cá, e-mail vem para cá, e o fone vem para cá.
Isso aqui, trabalhar assim com esses parâmetros aqui, é muito melhor do que você, por exemplo, botar aspas aqui e concatenar com o valor, tá? Então, você podia botar um par de aspas aqui e concatenar com o valor aqui, nome que veio lá, que é amigo 1, no caso, né? Você podia pôr aqui aspas, amigo 1, mais, né? A variável. Mas isso aqui, se você faz essa montagem do SQL usando essas aspas aí, para colocar valores de variável, tá? Ela é mais fácil fazer SQL injection usando isso aí, tá? Do que você fazer assim como está aí. Ok? Não resolve, mas ajuda. Bom, então, completamos o comando SQL, abrimos a conexão, executamos, aí voltou aqui, ó, return code, voltou o número da linha que foi incluído lá, tá vendo? 103 é o número da linha que foi incluído. Fechamos aqui a nossa conexão, tá? E voltamos para cá, para o nosso modelo. Aqui, o nosso modelo é o seguinte, ele vai mandar de volta um action result, estou dizendo aqui que foi ok, e é padrão, não é necessário, mas é padrão mandar de volta o registro. Para que você manda de volta o registro que o cara mandou você gravar? Você está mandando de volta a mesma coisa que ele te mandou. Bom, é meio padrão os caras fazerem isso daí, tá? A única diferença aqui é que esse amigos aqui, no caso, eu posso mandar com aquele row ID lá preenchido, tá? Aquele row ID que eu tinha preenchido aqui, tá vendo? Endereço, e-mail, row ID, aqui você pode mandar ele completo e pode ser que o camarada use. Então, a única vantagem de mandar isso aqui de volta para lá é que ele vai vir com o endereço da linha que ele incluiu, o que pode ser útil para, depende da lógica do teu programa. Quando você está fazendo master detail, por exemplo, às vezes você quer saber qual é o row, você está fazendo a ligação pelo row ID, você quer, para você prosseguir o programa, incluir o detail da ligação do registro master, né? Se você está fazendo pelo row ID, você precisa desse número. E aí ele volta para você. Então, é uma das utilidades que tem. Bom, aí ele vai lá e retorna. Se por acaso deu algum erro lá nessa gravação, você dá um return bad request, tá? E ele vai voltar, o conteúdo volta para lá, mas aqui com bad request como retorno. Então, vamos executando passo a passo. Ó. Voltamos e executamos isso aqui. E nós voltamos aqui, ó. Nós voltamos isso aqui para cá. Cadê? Para quem chamou lá. Cadê o... Para cá. Então, nós voltamos aqui nesse ponto. Ó. Então, eu devia ter posto um ponto de parada aqui. A gente voltou. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer esse pedaço aqui. E vou dar um ponto de parada aqui. Vou mandar incluir de novo. Um outro registro. Só que eu vou fazer rapidinho isso aqui. Só para dar esse ponto de parada. Então, voltamos aqui, né? Depois de fazer a gravação, a gente volta aqui. Eu dei um intervalo aí porque eu tive que fazer essa rotina de novo, executar esse pedaço outra vez, porque enquanto nós ficamos conversando e explicando o que estava acontecendo lá, deu timeout e a hora que eu fui gravar o registro, ele deu que a conexão tinha sido perdida por timeout. Então eu tive que fazer de novo aquele pedaço para emendar aqui, tá? Mas estamos continuando a partir daquele ponto. Então, recebendo aqui aquela rotina, nós vemos o status code que veio, que foi um status code ok. Então eu testo. Se foi ok, veio para cá. Se deu bad request, a gente monta aqui uma mensagem de bad request, dizendo o que foi que aconteceu, a razão, o código de erro que deu e a razão do erro que aconteceu. No caso, não deu tudo certo, então veio aqui, ele pegou os dados, que são os dados que eu já tinha mandado para lá. Ele mandou de volta, né, os dados do amigo que eu tinha mandado gravar. Aí, monta tudo isso, vem aqui, ele dá um record insert aqui, a mensagem da posição que foi inserido o registro, tá? Retorna a mensagem. Agora, aqui, ele vai fazer o restante, o registro já foi gravado. Agora, o que ele vai fazer aqui? Await callback routine. Provavelmente vocês não lembram mais, mas vamos recapitular. Na hora que a gente chamou aqui, ó, o do data grid, que a gente chamou esse formulário aqui para a gente gravar, o nosso amigo, a gente mandou um endereço aqui de rotina de refresh. Essa rotina de refresh, o que ela faz?
ela pega e ela dá um refresh na página, porque se você fez alguma modificação de registro que estava sendo mostrado nessa página, é interessante que depois da gravação dele você veja ele modificado, ou se foi excluído, ou se foi incluído, você veja o registro aqui. Então, depois que você faz uma movimentação, eu dou um refresh na página para ele mostrar a nova situação dos dados. Tá? E o endereço dessa rotina eu passo para cá, para o register form aqui. Ó, tá ok? Então você vê, ó, o register form está recebendo uma rotina, o register form que foi chamado por aqui, o register form está aqui, né? Ele foi chamado aqui, mas ele recebeu aqui um endereço numa rotina que está no chamador dele. Tá? Por isso que chama callback. Então, o chamador dele, esse endereço aqui, é o endereço do refresh que está lá na rotina que chamou o componente aqui. Tá? Então, quando eu vou dar esse await callback routine aqui, ele vem aqui para baixo, ó, e ele vai pegar, ele faz um invoke assíncrono, tá vendo? No exemplo, ele dá um refresh e invoke assíncrono. Então, ele vai chamar essa rotina aqui que está lá no outro programa. Então, vamos fazendo passo a passo aqui. Eu dei F1 aqui, ó. Se eu der um F1 aqui, ele vai, já foi, né? Porque não tinha parada lá, mas ele foi, executou aqui no refresh, ele foi, executou isso que está aqui e voltou, tá? Ele já fez isso aqui e já voltou lá. Não tinha ponto de parada, ele foi direto aqui, né? Agora, vamos voltando aqui. Então, o que ele fez aqui? Ele deu um refresh na página e a página agora passou a mostrar o registro que a gente acabou de incluir. Vamos ver se é verdade. Continue, amigo 1, registro instruído, tá. Bom, aqui não está aparecendo porque ele não está nessa página, mas cadê ele aqui? Está aqui, amigo 1, está aqui embaixo. Ó. Tem dois amigo 1 aqui, com branco e sem branco. Tá? Ok, então, o callback serve para isso. Vamos dar mais um. Eu vou só para dar um exemplo de callback, eu vou usar uma coisa que a gente não explicou ainda, mas vamos supor que eu vou dar um delete nesse registro aqui. Ó. Vou apagar esse registro aqui. Então, quando eu der um delete aqui, ó, ele vai dizer, apaga isso aqui, eu dou delete, você viu, está vendo que ele deu refresh aqui, ó, a página foi refrescada, porque depois que ele faz o delete, da mesma forma que fez só para vocês verem como é que isso aqui funciona, né? Isso aqui nós não vimos ainda, porque o delete é função que a gente vai explicar depois, como é que faz, né? Mas olha aqui, ó, depois que você faz o delete, ele chama aqui, ó, await callback routine, por isso que atualiza lá. Acho que ficou claro todo o processo que está acontecendo, né? Então, o que nós fizemos? Fizemos já fizemos a inclusão, mostramos a lista de volta, fechamos a lista e eu acho que concluímos o processo aí. Tá ok? Então, pessoal, acho que é isso. Depois, agora na próxima etapa, nós vamos explicar no próxima parte o update e o delete, que é muito parecido com o que nós já vimos, e nós vamos ver um negócio legal. Nós vamos ver uma extensão do Data Validator. Nós vimos aqui o seguinte, uma das coisas que a gente viu aqui é que ele valida os dados, né? Mas a validação dos dados ela pode ser muito mais complexa. Por exemplo, se eu quiser validar dados de um CPF, isso aí não vem da Microsoft pronto, a gente tem que fazer, nós vamos ver como é que faz. Tá bom, gente? Então, eu acho que é isso, pessoal. Muito obrigado, um abraço para todo mundo.